E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E a pergunta do vídeo de hoje é: grávida ou gestante pode realizar exame na radiologia? Bom, é o que você vai descobrir neste vídeo. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Radiologando. E se você é novo no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações. E também já vai curtindo aí o vídeo para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembrando, pessoal, que o Radiologando tem uma novidade para vocês, que é a turma do Seja Membro, que é a turma exclusiva do Radiologando, no qual você poderá receber conteúdos exclusivos, como PDF com os conteúdos, PDF com questões, vídeos de conteúdos exclusivos, vídeos de posicionamento exclusivos, simulado para concurso público, sala de aula virtual e muito mais. E claro, tudo isso exclusivamente para vocês. E se vocês quiserem saber um pouco mais, é só vocês clicarem no botão aqui, ó, que está ao lado do inscreva-se, ou então conferir no primeiro link que está na descrição. Me siga também nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjuprof, onde lá você pode acompanhar todas as postagens e radiologar de pertinho conosco. E aí, grávida pode ou não realizar exame na radiologia? Quero saber nos comentários, Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, pessoal, sabemos que na área da radiologia nós atendemos diversos e vários pacientes nas mais diferentes técnicas de radiodiagnóstico e também terapias. E basicamente nós atendemos criança, homem, mulher, idosos, todo mundo. Mas toda vez que nós iremos realizar um exame em alguma mulher, obrigatoriamente é a obrigação do profissional de radiologia perguntar se a mulher está ou não gestante. Por quê, professor? Porque a radiação ela pode interferir principalmente com relação ao feto, podendo causar futuras alterações relacionadas à radiação ionizante. Por isto a preocupação, pois muitas vezes as mulheres elas não têm toda a estrutura, toda a forma de gestante. E para evitar com que a gente possa realizar um exame em uma gestante, nós devemos saber se ela está ou não gestante, fazendo essa pergunta diretamente para ela. Perguntar se ela está grávida ou com suspeita de gravidez. E isso é muito importante. Independente se você vai realizar uma radiografia de abdômen, lombar, tórax, até mesmo se você vai realizar uma radiografia de mão. Afinal de contas, em relação à radiação, existem efeitos estocásticos, efeitos determinísticos, efeitos somáticos e até mesmo efeitos hereditários, que é ali inicialmente a nossa principal preocupação, fazer com que aquela criança não sofra nenhum risco em relação à exposição de radiação de forma indevida. Como assim, professor, de forma indevida? Quer dizer que ela pode receber radiação mesmo estando grávida? Sim, e para isto existe uma autorização que deve ser concebida pelo médico responsável do setor ou o médico responsável da clínica, do hospital, que possa garantir com que aquele exame relacionado que vai envolver radiação possa ser altamente benéfico quanto ao risco que essa criança vai sofrer. Por exemplo, digamos que uma mãe vai realizar um exame de tórax simplesmente para fazer ali uma análise de rotina. Esse exame é devidamente justificado, uma vez que ele é de rotina? Perceba, ela está grávida e mesmo assim foi ao médico para poder realizar um exame de rotina, ou seja, ela não está com nenhum sintoma, com nenhum sinal. Ela simplesmente quer saber se ela tem ou não alguma doença. A gente deve realizar esse exame? Por mais que esteja prescrito pelo médico e justificado, a gente precisa orientar e saber se a mulher ela vai poder realizar o exame ou não. Afinal de contas, existe aí toda uma burocracia. Por quê? Tudo voltado em relação à proteção radiológica daquele bebê, daquele feto. Então, se é um exame de rotina e ela não apresenta sinal ou sintoma nenhum, possivelmente é pouco provável que ela irá realizar este exame. Outra situação que pode acontecer também é com relação a pacientes traumáticos. Digamos que aquela paciente se envolveu em um acidente de trânsito e ela está correndo ali algum risco de vida. Se aquela mãe está correndo algum risco de vida, não é só a vida dela que está em risco, é a vida do bebê
também. Então, sobretudo, basicamente nós temos aí uma preocupação com a saúde da mãe, posteriormente em relação ao bebê. Então, neste caso, é justificável. Claro, eu estou falando aqui com relação a procedimentos que envolvem radiação ionizante, pois na radiologia existem procedimentos que envolvem radiação ionizante e procedimentos que envolvem radiação não ionizante. Então existem procedimentos que a radiação a ser utilizada, como o próprio nome já diz, ela não vai ionizar, não vai ter ali a capacidade de arrancar elétrons e mudar aquela estrutura molecular ou estrutura atômica. Simplesmente vai existir uma excitação, que é diferente da ionização. Existem técnicas de diagnóstico por imagem, a exemplo da ultrassonografia e da ressonância magnética nuclear, que por sua vez utiliza radiação, mas é uma radiação não ionizante e que por sua vez não oferece risco nenhum em relação à gestação, em relação à gestante ou até mesmo a paciente que estiver grávida. Diferentemente de procedimentos que envolvem radiação ionizante, como procedimentos odontológicos, raio-x convencional, mamografia, tomografia computadorizada, radioterapia, exames ou procedimentos que são realizados em medicina nuclear. Então, existem procedimentos que estão envolvidos ali com radiação ionizante e existem procedimentos que estão envolvidos com radiação não ionizante. Então, a mulher grávida ou gestante, ela pode realizar exame com radiação? Pode. Agora, claro, tem aí a sua justificativa. Em exames com radiação não ionizante, é totalmente liberado e até mesmo justificado. Agora, exames que envolvem radiação ionizante é um pouco mais criterioso. Basicamente, o benefício daquele exame, o benefício daquela exposição tem que ser muito maior em relação ao malefício que pode ser causado. Isso chama-se o custo-benefício com relação ao procedimento que vai ser realizado e que basicamente é realizado quando a mulher ela corre risco de vida, que por sua vez vai colocar em risco também o seu bebê. Agora, procedimentos como de rotina que eu falei anteriormente, que não envolve aí um risco totalmente associado à vida daquela paciente, por sua vez deve ser revisado e se de fato deve ou não ser realizado, e quem vai dizer isso não é a gente, profissionais das técnicas radiológicas. É o médico radiologista ou até mesmo o médico responsável do setor que possa dar essa justificativa para que nós possamos realizar o procedimento. Lembrando, pessoal, que mesmo que nós iremos realizar ali um exame que envolva radiação ionizante nas mulheres que estão gestantes ou com suspeita de gravidez, nós devemos ter todo o critério de proteção radiológica. Não só para a mulher, não só para a mãe, mas também para o bebê. E sempre que possível, sempre, independente de estar gestante ou não, nós devemos oferecer os EPIs, com a finalidade de garantir ainda mais a qualidade do procedimento e a segurança dos pacientes que estão ali, que irão realizar procedimentos radiológicos, tá certo? Sem contar também que nós devemos otimizar sempre, independente, tá certo? Diminuir as doses de radiação para que possamos realizar um exame com qualidade, um exame que não perca ali informações para o diagnóstico. Além do mais, existe também aí outro critério, que é com relação ao tempo de gestação. Por exemplo, nos 3 primeiros meses, que são os períodos mais críticos em relação ao desenvolvimento do feto, basicamente a mulher, nesse caso aí, o critério é um pouco mais rígido e ela não pode realizar o exame que envolve radiação ionizante diretamente naquela região, exceto quando liberado e justificado pelo médico responsável. Agora, quando a gestante já está ali com 6, 7, 8, 9 meses de gestação, já é ali um nível abaixo, um nível menos criterioso. Não é que deixe de ser criterioso, ele é menos criterioso em relação à realização desse procedimento. Realizar exames que envolvem radiação em gestantes requer aí uma atenção máxima, tá certo? Em relação à proteção radiológica, não só da mãe, mas também do bebê. E ainda mais, leva aí a consideração a atenção que deve ser dada pelo profissional que irá realizar aquele exame. Afinal de contas, quem vai operar os equipamentos, quem vai emitir a radiação ionizante, quem vai liberar essa emissão,
somos nós, os profissionais, que estamos ali trabalhando no dia a dia. E nós devemos ter essa consciência, nós devemos saber de quais técnicas nós iremos utilizar para realizar aquele exame, sempre com a melhor qualidade e, acima de tudo, garantindo a segurança. Bom, pessoal, e aí? Mulheres gestantes podem ou não realizar exames com radiação? Eu quero saber a sua interpretação, eu quero saber a sua resposta. Deixa aqui nos comentários para a gente poder discutir e enriquecer ainda mais os nossos conhecimentos. Não esqueça de curtir o vídeo, se você é novo, inscreve no canal aí para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais. Nos siga também nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjuroprof, onde além de você tirar dúvidas por lá, além de radiologar de pertinho conosco, vai poder acompanhar todas as postagens e ficar por dentro de tudo que está aí relacionado à radiologia, tá bom? Não esqueça também, se você tiver aí mais interesse em participar da turma exclusiva do Radiologando, é só clicar aqui no botão do Seja Membro ao lado do Inscreva-se, ou então conferir o primeiro link que está na descrição. Bom, pessoal, muito obrigado pela sua atenção e encontro com vocês num próximo vídeo. Até lá, valeu!